Hi there! Olá! Hoje falaremos um pouquinho de modality, modal verbs. Então, o que são os verbos modais, ou também como conhecidos, verbos anômalos? Bem, esses verbos são usados pelos falantes de língua inglesa para expressar uma relação com a realidade, isto é, como eles estão acessando aquela realidade, o que eles estão falando. Então vamos dar um exemplo rapidinho aqui. Se um falante diz, she's crying, ela está chorando, ele tem certeza, né, que ela está chorando, ele está totalmente envolvido com o que ele está dizendo. Agora se ele diz, she may be crying, she can't be crying, she must be crying, já tem aí, né, isso aí, 3 frases aí diferentes, então cada uma tem uma carga, né, um pouco diferente aí. Então, exatamente isso, cada uma delas eu expressei de uma forma, e é para isso que os falantes, né, utilizam. Eles sempre, quando utilizam esses verbos modais, eles não estão totalmente envolvidos com o que estão dizendo, não tem 100% de certeza do que está acontecendo ali, né? E aí você vai entrar, a gente entra numa classificação, né, dos modais. A gente usa então lá modal para dedução, modal para possibilidade, modal para permissão, e aí a gente vai ver uma gama de coisas aí. Os modais, né, o modality, que é a área aí, é uma coisa extensa, né, envolve muita coisa, não são só esses verbos, né, comuns que a gente estuda aí nos cursos de inglês, não. Né, eu tenho vários verbos aí, lexical verbs, como allow, beg, a gente tem os auxiliares, né, have got to, tem o need, there, que também podem ser considerados aí modais, semimodais, e aí os que a gente estuda, né, dentro do curso de inglês, can, could, may, might, shall, should, e must e outros, né? Então vamos ver as características aí de cada um, para que serve, formação. Vamos começar. Então, vamos ver as principais características dos verbos modais. Primeiro, não recebem o S das terceiras pessoas, né, do singular no presente, como os demais verbos. Lembra, a gente tem lá he works, she works. No caso dos modais, não tem esse S, então vai ficar uma coisa, por exemplo, can. He can, she can, né, she may, he may, tá sempre assim. 2. Não tem infinitivo, gerúndio ou acréscimo de sufixos. Então, não existe, por exemplo, to can, to may, canning, musted, coulds, tá? Não existe nada disso, sempre invariável aí. O único que tem seguido lá o to é o oughta, né? O americano fala aí. Então, não há. Outra coisa dos modais. A forma negativa é sempre feita colocando not à sua frente. Então, may, coloca not na frente. May not. Can, cannot. Must, must not. Tem a forma, né, contrata também, reduzida dela. A forma interrogativa é feita invertendo o modal com o sujeito. Então tem lá, I can swim. Can I swim? Assim como é feito no verbo to be, só inverter. Os modais mais usados têm a seguinte forma. Simple present. Can, may, must. Simple past. Could, might. Observe que são verbos que existem apenas no presente ou no passado, com exceção de must, que só existe no presente. Existem, no entanto, formas equivalentes. O que são formas equivalentes? Elas substituem o valor do verbo modal. Então, essa equivalência tem uma flexão, então que eu posso fazer de repente para o passado, para o futuro. Então, por exemplo, o verbo can tem uma equivalência com be able to. O verbo may e might, os verbos, né, os dois, tem uma equivalência com be allowed to. E o must com have to. Então você tem muitas expressões sendo usadas que entram no valor dos verbos modais. O uso dos principais modais. Can.
pode indicar habilidade. Exemplo, I can swim well. 2. Capacidade. Exemplo, Peter can lift 200 pounds. 3. Percepção. Exemplo, I can see my bus coming. 4. Possibilidade. Can you hold your breath for more than a minute? Outra, permissão formal. Exemplo, can I come in? Próximo verbo, may. Pode indicar probabilidade. Exemplo, they say it may rain tomorrow. 2. Permissão formal. May I leave the room now? Próximo verbo, must. Must pode indicar obrigação. Exemplo, you must do your homework. Proibição. Exemplo, you mustn't park your car here. Pode indicar também conclusão. Exemplo, Beth must be tired. She slept. Próximo verbo, should e nota. Podem indicar conselho, sugestão. Exemplo, you look tired. You should get some rest. Expectativa. Teacher Anna should be back to work tomorrow. Uma obrigação moral. We ought to pay her back. Outra expressão que também indica modalidade. Would rather, que expressa preferência. Exemplo, I would rather stay home. De novo, I would rather stay home. O outro, que também está dentro dessa área, que é o be supposed to. Pode expressar expectativa, pode expressar um lembrete referente a uma obrigação. Então, exemplos. They are supposed to arrive any moment now. De novo, they are supposed to arrive any moment now. Outro exemplo. You're not supposed to enter the room without a hard hat on. De novo. You're not supposed to enter the room without a hard hat on. Então, todas essas expressões também podem ser colocadas no passado. E daí, como funciona o passado? Tem que usar o verbo modal mais have mais participio passado do verbo principal. Então, fica alguma coisa assim. I could have bought the car for you. I could have bought that car for you. É isso que eu falei. They must have gone home. They must have gone home.